Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa A Verdade de 2014. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso tema para debate hoje é Eleições 2014. Escândalos, acusações, leituras de pesquisa e mais o que for surgindo ao longo do bate-papo. Fique atento, o programa A Verdade está no ar. Olá, muito boa noite a todos. Começa agora o programa Verdade, você participa, lembrando sempre por meio do telefone 3486-1721 ou o Twitter Hamilton Nog. Participe por meio de pergunta ou comentário. O tema do programa de hoje é Eleições 2014. Falaremos sobre escândalos recentes, sobre campanhas, estratégia de campanha e a pesquisa das recentes, a leitura das pesquisas recentes que falaram sobre números do Ceará e do Brasil. Pois bem, além de você que participa aí de casa, conosco aqui no estúdio, hoje estão Leurenberg Lima, você já o conhece, participa sempre conosco. O Leurenberg é consultor político. Também conosco, Alexandre Damasceno, você também já o conhece, ele é especialista em gestão pública e doutor em economia, fazendo a sua estreia aqui no A Verdade, Expedito Pessoa. O Expedito é especialista em pesquisas eleitorais. E Freitas Júnior, você também já o conhece, ele é advogado e apresentador, nosso colega aqui, apresentador do programa da hora, que meio-dia é 12h30, não é isso, Freitas? 12h30 e reprise, 12h30 agora e reprise logo 18h30. Daqui do A Verdade, que é 18h30 às 19h, todos os dias. Senhores, muito boa noite, prazer recebê-los, prazer imenso estar aqui com os senhores e agradeço em nome da TV terem aceitado ao nosso convite. Começando aqui com a questão estadual. Houve um burburinho forte na semana passada que levaria o candidato Camilo Santana, governista, à frente das pesquisas. Isso era dado como certo por muita gente, havia comemoração de um lado, tristeza do outro. Não foi o que aconteceu, não foi o que apareceu nas pesquisas. Eu queria saber do Leurenberg a leitura dele. Você ouviu também esse burburinho, Leurenberg? Boa noite. Boa noite, Hamilton. Boa noite, os amigos que participam do debate. A gente ouviu demais, né, Hamilton, esse burburinho, e eu posso dizer para você que nem sempre ele é saudável para as equipes que estão participando das campanhas, certo? Como o nome diz, é burburinho às vezes é fofoca, e fofoca ela pode motivar, como pode desmotivar. Mas surge com alguma intenção? Surge. Qual intenção? Às vezes com a intenção de motivar determinada campanha e também desmobilizar o adversário. Se essa foi a intenção de alguém, o tiro saiu pela culatra. E isso provocou, então, um grande problema na campanha ou não? Como é que está? Não é que provocou um grande problema na campanha, até porque também o resultado que foi divulgado, a preço de hoje, o segundo turno é muito possível. É muito possível. Não é um desastre, não, acabou a campanha. Temos 12 dias E a diferença é muita coisa, a diferença é pouca, dá 3%. Se você somar todos os candidatos de oposição, que estão atrás das pesquisas, Eliane, Camila e Ailton, dá 38%. E o Eunício teria 41%, ou seja, apenas 3% fica dentro da margem de erro. Então, é possível ainda que a gente possa haver um segundo turno. Mas a preço de hoje a tendência é um certo favoritismo do Eunício, né? Alexandre, ninguém pode errar. Faltam 12 dias para a campanha, começa para a eleição, 5 de outubro. Qual é a sua leitura? Hamilton, boa noite aos que nos acompanham em casa. Eu acredito que essa tentativa de motivar, que foi colocada aqui pelo Leurenberg, foi muito mais voltada para pressionar lideranças espalhadas pelo Estado, principalmente nos municípios mais pobres, que se impressionam muito por aquela pressão de quem vai ganhar. A gente sabe que os municípios cearenses são muito carentes, os prefeitos, em via de regra, tendem a aderir a quem vai ganhar a eleição, porque estariam trocando alguns meses deste ano por pelo menos 2 anos da sua gestão seguinte. E essa tentativa de mostrar que vai haver uma virada, que vai haver um crescimento astronômico dessa campanha, existe como forma de tentar colocar essa pressão em cima dos políticos, e isso funciona 2 vezes em 2 aspectos contrariamente. Um já foi colocado, que é a questão da desmotivação da equipe. Outra coisa é que quem apostou que ia haver a virada e que por isso aderiu à candidatura que estava com essa tentativa de maquiar os dados, acaba percebendo que não aconteceu e tem a tendência natural de retroceder e de voltar para a base onde estava. Foi uma promessa do ex-ministro Ciro Gomes da virada em 10 dias.
não aconteceu. Essa promessa foi de agosto, né? Então essa tentativa de motivar, de dizer que vai virar, acho que, se não me engano, foi do dia 10 ou dia 12 de agosto. Já estamos aí com mais de um mês dessa colocação e isso não aconteceu. E eu acredito que é muito provável que nesses 12 dias que antecedem a eleição, que haja um fluxo inverso, que as pessoas percebam que esse crescimento muito grande da candidatura governista não aconteceu e que, portanto, podem pegar o bonde da candidatura que pode sair vencedora da eleição e podem retornar ao seu apoio original. Só um detalhe, amigo, essa promessa do Ciro de que viraria, quando ele falou 10 dias, não foram 10 dias de programa eleitoral, né? Quando começasse o programa, em 10 ou 15 dias, ao começar o programa, que ele apostava que o Camilo ficaria mais conhecido, que as propostas seriam melhores, que era o candidato do Cid, o candidato da Dilma, que tudo isso é fazer ele virar, não é? Só para ficar claro. Expedito, muito boa noite, prazer recebê-lo. Expedito, há casos aí de virada nesses últimos 10 dias com essa distância? É possível, é impossível? Qual a sua leitura? Olha, eu acho que tudo depende da questão de como as lideranças se comportarão frente aos desdobramentos dessa própria pesquisa do Datafolha. Realmente, esse burburinho, ou, entre aspas, essas fofocas, podem motivar e desmotivar. Eu partiria, se eu fosse estrategista, mais para a conduta da linha da realidade. Porque uma campanha vem numa crescente, no caso do Camilo, né? Mas a gente também observa, vamos dizer assim, que o Eunício Oliveira ainda detém um bom capital político em termos de sempre acima dos 40% de intenção de voto. Isso é muito positivo. Eu acho que, nesse caso, dá um ânimo muito positivo para a campanha do Eunício, mas também tem muita água para rolar, porque, sempre lembrando, a campanha do Camilo tem a máquina federal, de uma certa forma, a estadual e a do município de Fortaleza. Uma parte uma da estrutura muito forte e muito organizada para se debater de uma candidatura dita de oposição. Entendi. Freitas, boa noite, meu colega aqui da TV União. Freitas, agora Cid Gomes pede licença do cargo e vai para a campanha. Isso aconteceu na época da Prefeitura de Fortaleza. E aí? Boa noite aos telespectadores aqui da Verdade. Primeiro, retomando aqui as explicações do colega, eu vejo que, antes de entrar essa questão da licença do governador Cid Gomes, quando o Camilo Santana foi escolhido, né, para lá, era digamos, um ilustre desconhecido assim, no nosso estado, quem foi à frente da campanha foi o Ciro e o Cid. E os dois, nos últimos 15 dias, quer dizer, o Cid mais nos últimos 15 dias, mergulharam nesses escândalos, né, no caso aí de propina na Petrobras, e o Ciro Gomes, mais precisamente, no seu lado truculento de tratar a população. Como eles quiseram estar sempre à frente do candidato Camilo, então essa rejeição, né, que a população, essa negativa da população que hoje em dia quer políticos, né, com mãos limpas, com fichas limpas, isso respingou no Camilo também, porque o Camilo, como você falou, tem a máquina estadual, federal e a municipal e o maior tempo de exposição na TV e não conseguiu alavancar. Mas a rejeição do Camilo está crescendo ou está diminuindo? Está diminuindo, mas é alta, bem mais alta do que a do início. Não. O Camilo começou com 30% de rejeição, certo? E hoje está 22% de rejeição. Mas é alto. 21, né? 21. Mas é alta. Mas no caso, como tanto o Cid Gomes como o Ciro estão na frente do candidato e eles estão passando por esses problemas, acaba respingando neles. Isso aí. Eu entendo dessa forma, que acaba respingando neles. Camilo Santana tem o maior tempo de TV, tem uma exposição maior, como você disse, tem a máquina do interior, a grande maioria das prefeituras e ainda não conseguiu alavancar como se esperava que ele conseguisse. Já o senador Eunício Oliveira... Vocês acham um resultado ruim, sair de 19 para 34 e 37? Depende da leitura, foi aquilo que o expedito estava dizendo. Só para deixar claro por Freitas, o Camilo começou com 30%, à medida que ele foi se tornando conhecido, hoje ele tem 21% de rejeição. Expedito como especialista sabe que isso é um número excelente. E o Eunício começou com 12%, 13% de rejeição, hoje tem 17% de rejeição. Também não cresceu tanto. Então, são rejeições parecidas, 21, 17. Ainda pegando o gancho aqui do Freitas, essa história, esse escândalo da revista Isto É, chegou a atrapalhar a campanha? Tem como detectar isso? Vai sair essa semana, acho que quinta-feira vai sair pesquisa Ibope. Daqui do Ceará. Do Ceará, e você já vai ter algum retrato, né? Porque a pesquisa que saiu semana passada do Datafolha não chegou acho que acredito que não deu, mas essa já vai dar para retratar o que foi esses escândalos
né? Tanto o escândalo da Petrobras e os procedimentos do Ciro Gomes tem respingo na leitura do candidato de fazer a sua escolha. Eu vejo isso. Mas você pega que é nessa esteira, no caso, mas o Eunício Oliveira conseguiu estabilizar ali dentro dos 40 pontos, que também é bastante aí é outra coisa, né? É como o Expedito falou, não é questão de rejeição. Agora, licença, do tamanho que a máquina estadual, do tanto que o governo Cid Gomes realizou, ele transferiu muito pouco voto para o candidato dele. Né? Se você for analisar, a transferência foi muito pouco, tanto é que hoje em dia eu acho que a reprova, 43% acho que reprova a gestão do Alexandre, governador. Concorda com 43 a 41, Alexandre. Eu acho que esse crescimento do Camilo já era esperado na medida em que o governador e o seu grupo político estariam colando na imagem do candidato. Nós percebemos nos programas eleitorais, inclusive existe uma tentativa de estelionato claro nas propagandas governistas que omite, obviamente, todos os problemas e descola a gestão do candidato, mas cola o candidato nos líderes da atual gestão. Então, é como se você tivesse figuras separadas, né? O governo é uma coisa, o governador é outra. Então, o governador serviria na estratégia para alavancar o candidato, enquanto o governo precisaria ser descolado. A gente vê isso quando o candidato Camilo Santana vai à TV e fala de reformulações do que está acontecendo, sem dizer, obviamente, que está errado. Ele não poderia dizer que está errado o governo. Então, esse crescimento eu entendo como esperado, mas não se esperava que fosse tão pequeno. O grupo político, provavelmente, que hoje está no governo, imaginava que essa capacidade de transferência fosse maior no curto espaço de tempo. Queria saber do Expedito, essa história do escândalo da Isto É, se chega, ou se tem como detectar que ele chega à imagem do governador e à campanha. Voltando um pouco da questão da rejeição, a rejeição de ambos os candidatos, tanto Camilo como Eunício, são muito baixas. Principalmente o que a gente observa. Ambas as rejeições são baixas. Grosso modo, 20%, por exemplo, do Camilo Santana, nós temos aí a possibilidade de 79% do eleitorado vir a votar nele. Só que eu faço uma ressalva também na pesquisa do Datafolha, que na verdade a rejeição não é 21%. Se você somar 5% de rejeita todos, então você adiciona aí 21 mais 5, que dá 26. E o número de Tá? indecisos? Então, 74% de possibilidade. Não quer dizer que venha a votar, não quer dizer que se ele está indeciso. O que a gente fala é que, a grosso modo, você realmente tem um capital político a ser disputado de forma muito preponderante. Agora, Hamilton, só retomando, você me perguntou anteriormente, o governador Cid Gomes essa semana vai tirar a licença. Eu entendo, nós estamos passando por uma seca terrível no interior do nosso estado. Existem municípios com racionamento e deles nem racionamento tem, já é falta de água. Né? Temos o problema da segurança, somos um estado pobre, com graves problemas, e no momento desse, o governador deixar ali a sua cadeira, o seu gabinete para cuidar de uma campanha e colocar, tem todos os méritos do presidente do Tribunal de Justiça, mas ele não tem essa verve como gestor estadual. Ele conduz brilhantemente o judiciário, mas em relação ao gestor estadual, não é a praia dele. Eu acho que ele tem o direito de tirar a licença dele, mas não, o momento que nós estamos passando no interior na capital não seria propício para tal. Alexandre, ele faz correto? Toma a decisão correta quando se afasta do governo? Milton, na verdade, esse afastamento do governo já acontece há bastante tempo. Ele vai formalizar uma coisa que já vem acontecendo. Não se tem notícia do primeiro escalão do governo, incluindo o governador, o vice que saiu, né, que renunciou ao cargo para assumir o Tribunal de Contas, e os seus secretários, atuarem no executivo propriamente dito, e sim não participando da campanha, participando dos comícios, participando de viagens, inclusive gravando coisa no horário eleitoral que foi proibido pelo TRE. Então isso vem só formalizar uma coisa que já vinha acontecendo. Então esse descaso com os problemas do Ceará, lamentavelmente, já datam de alguns meses. Que é lamentável, né? Lamentável. Só concluindo, quando se verificou aquele impasse de quem vai ser o candidato do governo, naqueles últimos 15, 20 dias antes do prazo final para a indicação do candidato, o governo praticamente já deixou de governar e já partiu para a campanha eleitoral. Essa estratégia deu certo na eleição para prefeito, Leurenberg. Do afastamento? Sim. Sem dúvida. E é por isso que no começo da minha fala, eu disse que a coisa estava em aberto, 3%. Eles usaram essa estratégia há 2 anos atrás. Só tem um detalhe, o Eunício estava do mesmo lado, né? Então sabe como essa estratégia foi aplicada. Então, se ele não buscar um antídoto a isso, ele está sendo, digamos assim, menino, né? Está sendo menino. Então, pois não. Eu quero só voltar à questão da sua pergunta. Fique à vontade. Que às vezes a gente procura pensar de uma forma e às vezes erroneamente achar que a gente prevalece a nossa forma de pensar em detrimento do resto da sociedade. Tá?
E o fator dos escândalos, que a gente chama de fator de radiação, ela não é necessariamente imediata. Ela acontece de forma gradativa e irradiadora. Mas principalmente nas classes mais informadas, que têm acesso mais rápido à informação, e Isso vai chegando passando? com o tempo. Exatamente, não é Com o tempo, imediato. né? Com o tempo. Claro, Então, tendo a reforça- ressalva, no caso da morte do Eduardo Campos, que é uma questão que afetou toda a mídia de forma muito direta e realmente é uma questão muito rápida. Agora, um escândalo, ele vem de forma gradativa. Então você concorda com o que o Freitas Júnior disse, que deve, se houver algum efeito, vai ser detectado nesse pesquisa golpe de que sai quinta-feira. Ou não. Pode sim, ela exatamente, ela vai retratar melhor os escândalos, por exemplo, que eventualmente aconteceram, a informação ser fornecida, por exemplo, na semana passada. Ela vai captar melhor. Agora tem outro aspecto também, veja bem. Ontem o governador Cid Gomes fez a entrega de novas Hilux. Sim. E ele, mesmo quando ele sair, né, quando ele sair do Palácio da Abolição e desembarcar numa campanha, tem essa questão negativa dele, que ontem os jornalistas, no lugar de perguntar sobre o candidato, até a utilidade dos carros, todos eles queriam saber, era acerca do escândalo. Né? Ele vai ter uma exposição maior para isso também. Você quer dizer então que naturalmente nesses dias vai haver mais Claro. exploração desse fato? Pronto, até porque na CPI da Petrobras ele vai ser convocado né, para poder depor e prestar os esclarecimentos dele. Alexandre, ia falar? Eu acredito, Hamilton, que essa tentativa continuada de tutelar a candidatura começa a ficar muito arriscada para o candidato Camilo Santana. Porque o impacto da adesão do governador e do seu staff à candidatura, o impacto maior já houve, já se sabe a que número chegou. Então, principalmente no momento desse, em que há a possibilidade desses fatos virem a contaminar os governantes, talvez fosse a hora de deixar o candidato mais solto para que ele pudesse mostrar os seus méritos, sejam quais forem. E aí não é o que está acontecendo. Né? Parece que a questão tornou-se pessoal de querer mostrar que faz o sucessor. Então, quanto mais as pessoas que estão potencialmente contaminadas por esses fatos estiverem à frente do candidato, menos vai haver a dissociação do candidato com esses fatos. Então fica mais patente para a população que é a tentativa, sim, de manter o modelo que a população está rejeitando, porque você vê que a aprovação do governo entre bom e ótimo caiu muito. Né? Hoje, abaixo de 45%, 43%, 43% de ótimo. 46%. E era quanto? 43%. E era quanto? Era 46%. 46%. Então, Oscilou 4%. isso vem em queda. Isso quer dizer que mais de 60% da população rejeita esse modelo. Então, é aquela síndrome do afogado. Né? Quanto mais a pessoa percebe que a água está tomando conta ali da situação, ela começa a se debater e acaba potencialmente prejudicando Senhores, o candidato. peço licença, temos que fazer um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco com o segundo bloco do programa Verdade de hoje, debatendo eleições 2014, pesquisa e mais uma porção de coisas. Até já. Olá, estamos de volta, segundo bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre eleições 2014, escândalos, acusações de um lado, acusações de outro, leituras de pesquisa estadual e nacional e mais o que for surgindo aqui, pautando pelos nossos convidados e por você que está em casa. Você participa, 3486-1721 ou Twitter Hamilton Nog. Lembrando que hoje, terça-feira, você assiste ao vivo e sexta e domingo, sempre a partir das 23 horas, você vai estar conferindo as nossas reprises. Pois bem, além de você que participa de casa, conosco hoje aqui estão Leurenberg Lima, ele é consultor político, também conosco Alexandre Damasceno, que é especialista em gestão pública e doutor em economia, Expedito Pessoa, especialista em pesquisas eleitorais, e nosso colega aqui da casa, apresentador do programa da hora, Freitas Júnior. Senhores, o Kleber Carneiro faz aqui a seguinte provocação. Na opinião de vocês, vocês acham que Camilo Santana é o novo poste sem luz que a Luiziane falava do Elmano? Eu já ouvi algumas pessoas falarem também de que essa campanha, lançar o Camilo, seria um boi de piranha para 2018. Tem sentido isso? Eu não vejo isso como um boi de piranha. Agora, quando o Kleber Carneiro fala, um abraço para o Kleber Carneiro, quando ele disse que era o poste, porque no caso da época da campanha da Luiziane... Freitas, tente com isso aqui, que a gente tem um vírus aqui no estúdio que de vez em quando... Ele contamina, né? Porque no caso aí, quando o Elmano foi escolhido pela Luiziane Lins, ele não foi de forma unânime, porque tinha grupos que queriam, tanto ali, que tinha a Cris Lucena disputando, tinha Arthur Bruno, dentre outros. E no caso aí do Camilo Santana, existia Domingos Filho, existia o próprio presidente da Assembleia Legislativa, o Zezinho Albuquerque,
E outras pessoas, o próprio Mauro Filho, Mauro né? Filho, Mauro Filho, o Leônidas Cristino, que eram pessoas que se credenciavam dentro do partido, e chegou aí de última hora um candidato que foi tirado do bolso, acho que foi uma reunião entre quatro paredes, entre os irmãos, e o Cid escolheu o Camilo Santana. Isso, claro que deixou um descontentamento muito grande, porque existiam pesquisas e existiam abaixo-assinado de apoio de prefeitos, principalmente para o Domingos Filho. É por isso que o Camilo levou essa taxa, essa pecha de poste, porque foi tirado, na verdade, do colete. Tem fogo amigo aí? Atrapalhando a campanha? Sempre Alexandre. Atrapalhando a campanha, eu não sei exatamente se chega a atrapalhar, porque quando você fecha o grupo e decide as candidaturas majoritárias, quem está no barco, para o bem ou para o mal, está dentro daquele barco. Mas tem perfis aí oficiais do PT que, na verdade, abertamente não apoia o Camilo. mas uma coisa é você não apoiar, outra coisa é você está tirando contra. Né? São duas coisas. Quando você simplesmente não apoia porque quer blindar o seu ponto de vista, quer manter a sua ideologia distanciada daquela que está sendo colocada, e aí existe uma parcela do PT que claramente defendia a não coligação e o lançamento de uma candidatura própria, isso eu acho que não pode ser considerada ipsis como fogo amigo. Né? Mas há aquele que na hora do vamos ver, na hora de conquistar o voto ou não no interior, que está deixando efetivamente a candidatura à parte. E no interior, Hamilton, você sabe que acompanha muito a política do interior, estive agora recentemente em alguns municípios, a gente percebe que o cidadão, quando pesquisado, dá a resposta que o prefeito gostaria de ouvir, porque ele está ali sujeito à pressão do gestor municipal. Então, se o prefeito apoia a candidatura A, ele vai dizer que vota com A, se o prefeito apoia B, ele vai dizer a mesma coisa. Mas que na conversa pessoal que nós temos com essas pessoas, elas declaram o seu voto com mais tranquilidade. E alguns municípios onde se diz que vai haver uma maioria governista, acho que vai haver uma surpresa grande. Porque a população está muito magoada com duas questões, principalmente no estado do Ceará. É a questão da falta de segurança, que isso é o karma de todos os municípios, e principalmente os distritos cearenses, e a questão da saúde, onde você vê os hospitais regionais sendo potencializados, mas todos os hospitais secundários do estado estão sendo sucateados por uma falta de acompanhamento do estado. Então, a população vê muito como uma hora de dar o troco na falta de assistência que está sentindo do governo estadual dentro da sua necessidade local. Amigo, você falou em fogo amigo, para mim a pessoa que tem maior fogo amigo na campanha do Camilo é o próprio Ciro Gomes, pela sua truculência, pelo seu destempero, né? E aí é normal a sociedade, ela sempre tendencionar para o lado do mais fraco, ao lado de um professor, de uma pessoa, de um manifestante. Acho que o maior fogo amigo que eu vejo é dentro da própria campanha deles. Não, tem um fenômeno novo aí que não havia, pelo menos há uns 3 dias, que era a Tasso e Eunício. Mais fortemente, parece que estão vinculando a imagem de um e de outro. Essa estratégia aí é o que é? É reta final, é medo, é aproximação do Camilo, de onde vem? Reta final. Se você pegar a pesquisa Datafolha Povo de domingo, você pega que 83% dos eleitores que dizem que votam Eunício, votam em Tasso. 83%? 83% das pessoas que dizem que votam em Eunício, votam em Tasso para o Senado. E aí você tem um Tasso disparado, chegando a 58%, né? Disparado aí na frente, 40 pontos praticamente na frente, uma situação delicada com o Mauro Filho, quase que irreversível. Só aqui uma provocação. Pois não. Abandonar a campanha do Mauro Filho? Não sei se abandonaram, né? Só que achei interessante, Leurenberg, o que você falou. Pra você ter ideia, 44% dos eleitores do Camilo votam em Tasso Gereissati. Pronto. Comparativamente à pesquisa passada, houve uma inversão. Quer dizer, houve uma migração maior dos eleitores do Camilo para votar no Tasso. Daí a explicação da subida do Tasso Gereissati. O Eunício está melhor no interior ou na zona metropolitana? Olha, assim, o que a gente pode Pelo observar, menos temos no mérito, né? houve uma estratificação por parte do jornal em abrir a base do Datafolha. Qual é o problema? Quando você faz essa estratificação das bases, a margem de erro aumenta muito consideravelmente. Bem, eu estou aqui com a parte detalhada da pesquisa passada. Se eles como eles ainda não liberaram completo da Datafolha no site deles, mas se eu for usar o mesmo critério de distribuição, pra você ter ideia, eles distribuem de 1.200 entrevistas, é como se Fortaleza fosse 312 entrevistas, que dá uma margem de 5,5%. Eu acho muito complicado a análise. A região metropolitana, 156 entrevistas apenas, que dá uma margem de erro de quase 8% para mais ou para menos. Tá? E o resto do Ceará, 702 entrevistas, quer dizer, uma margem de erro aí de quase 4%. Então, cientificamente, eu acho que inviável essa análise do ponto de vista da estratificação.
Tem Tá algo- certo? Tem um efeito prático dessa questão da agregação, do atrelamento da campanha do Tasso Gereissati, do Eunício Oliveira, que não estou vendo como analista de pesquisa, né, que é o seguinte: o eleitorado do Tasso é um eleitorado que está muito consistente, está muito decidido, está crescendo. Né? Então, veja bem, como este ano nós só temos uma vaga para senador, é uma eleição majoritária típica, é diferente da de 2, que é a soma das intenções de voto dá mais do que o total de eleitores, porque cada eleitor vai votar em 2 senadores. Né? Então a gente vê o Tasso com 60% ou alguma coisa a mais, isso aí. E você vê o Camilo com 30 e poucos por cento. Então tem uma margem aí de 30% dos votos do Tasso que estão soltos nessa conta, que poderiam ser muito melhor captados pelo Eunício se essa manifestação do Tasso passasse a ser mais explícita, que é o que vem acontecendo. Então esse eleitor que não é Camilo, mas que ainda está indeciso, mas que vota no Tasso, está indeciso para governador, eu acredito, como leigo em análise de pesquisa, que existe uma probabilidade muito grande de ir entrando esse atrelamento da campanha do senador com o governador. Isso se ele pedir, porque eu não ouvi ainda ele pedir voto nem para o Eunício, nem para o Aécio. Eu já vi em horário, Tá, sim. ele começou, Horário ele eleitoral, começou. sim. Hoje está Eleitoral, sim. claramente, Não, inclusive... Quando ele fala a frase, quem vota quem vota Eunício, vota Tasso, Tasso. vota Eunício, quem Mas vota Tasso. explicitamente pedir voto para o Aécio e para o Eunício, eu ainda não o vi. Aécio não, ele está fazendo claramente para o Eunício, certo? Tá. Até para o Aécio fica complicado devido aos índices do Aécio no Ceará, né? O Aécio apareceu agora na Mas última ele tem pesquisa, tanta margem que não... 9%, né? Mas, Hamilton, sendo bem sincero e pragmático, a turma quando vê que uma eleição está perdida e uma outra está quase ganha, ele não vai arriscar. Seria estrategicamente totalmente errado Precisa ele segurar entrar aquilo no fogo. que está certo. Até porque existe um detalhe, a eleição nacional vai ter segundo turno. E o Tasso, estando possivelmente eleito senador, aí ele faz o que quiser, que tem mais nada em jogo para ele. E, Berg, uma consideração interessante é realmente o posicionamento do Tasso, em relação a não ser meramente uma oposição por ser oposição. O que ele está informando, pelo que a gente tem visto, é que ele será um senador de cobrar os feitos que ainda não foram feitos, como é o caso da refinaria. Muito interessante essa estratégia. Né? Acaba sendo não positivo. ser como os outros, meramente... Situação ou de oposição? Situação. Seria uma oposição propositiva. Propositiva. De cobrança, Eu queria né? fazer... Por que isso não veio para o Ceará? Por que isso está parado? Queria só fazer uma lembrança que ano passado nós tivemos as manifestações, até já conversamos isso em outro programa aqui, e a gente queria saber como ia ser o comportamento do eleitor. E tirando aqui o exemplo do Ceará, nós temos uma verdadeira dicotomia, né? A Dilma está estourada, depois o Tasso está estourado e depois nós temos o Eunício, a nível de Ceará. Então, não tem vinculação de voto. O que é que Tasso, Dilma tem a ver? Nada. Pelo contrário, são projetos antagônicos. Neutro, né? E Eunício no meio, né? Está com a Dilma, diz que está com a Dilma e diz que está com o Tasso, calado na dele. Outra provocação, eu acho que o cearense deve uma gratidão muito grande ao Tasso em relação à eleição de 4 anos atrás não ter... Eu creio que é isso. Eu até costumo dizer, Freitas, que o maior cabo eleitoral do Tasso são os senadores que estão no mandato. Eu acho que eles acabam fazendo a população cearense dizer, puxa, rapaz, que saudade do Tasso. Eu não vejo como uma questão de gratidão ou da negativa ou da quase neutra participação dos senadores no que diz respeito a brigar pelo Ceará. Porque eu vejo que a posição do candidato Tasso Gereissati mostra claramente ao eleitor que muito do que foi prometido, ou quase tudo que foi prometido, não foi feito. Não veio. E que ninguém levantou a voz em relação a isso. Agora, surpreendentemente, mas apesar isso, de não ter Alexandre. sido feito, a eleição, os números da Dilma são espetaculares aqui. Estourado, aí melhor que o próprio Tasso. Mas são outros explicar? fatores, Isso é a né, dicotomia que eu falei. Mas são outros fatores. A questão presidencial está fortemente no Ceará atrelada aos programas assistencialistas, como o Bolsa Família. Então, se você vê uma população, quanto mais carente ela for, mais ela vai se prender àquilo como uma coisa importante para a vida dela. Não quer perder aquilo de forma alguma. Não né? quer perder. Mas os como outros se aquilo candidatos fosse todos ser não falam, até o retirado. Aécio e Marina que vai continuar com os programas, né? Mas não funciona dessa maneira, né, Freitas? Porque o terrorismo eleitoral é muito grande. Então, você vê a própria candidata Dilma Rousseff nos seus programas dizer que se a Marina for eleita, que vai faltar comida no prato E brasileiro. vai acabar o Minha Casa Minha Vida. Acho que vai ter um chega a ser terrorismo criminoso, no segundo né? turno. Que o Banco Central, tendo uma autonomia, que ele vai fechar as Quarto portas poder, do... né? O quarto poder, que é a Praça do Chamam de a reginização do arte da campanha. né? Então, você tem uma postura muito pouco Mas que tem funcionado. honesta Que tem funcionado. dos candidatos
E isso faz com que a pauta da eleição seja desvirtuada. Você vê, por exemplo, a falta de proposição, de apresentação de planos de governo. A gente vê como o único candidato que colocou sua plataforma claramente foi a Marina Silva. Os outros dois candidatos que têm maior potencial de votação não colocaram. E nem vão colocar. Né? Não vão colocar para não assumir o compromisso. E Né? se tem que parabenizar, no caso é a Marina, porque a Marina, você vê, entrou ali depois com a morte do Eduardo Campos, ela tem um tempo de TV pequeno, né, tem pouca base, pouco dinheiro, pouco apoio e está com os índices que ela tem. Mas de você eu tirar acho o chapéu para a Marina. verdade. A Marina provocou só um erro, eu acho, foi muito apressada em publicar logo um plano de governo que ainda merecia ajustes. É tanto que houve esses ajustes. Eu achei muito... E passou a impressão de que recua, que e é está uma sendo muito candidata bem, sem estabilidade. e está sendo muito bem explorado eleitoralmente, né, na campanha. Eu tenho um ponto de vista diferente, Hamilton, em relação à questão da candidatura e da estratégia de campanha da Marina Silva. Houve realmente uma precipitação até certo ponto, porque, na verdade, ela fez o que o eleitor quer saber. O eleitor quer saber o que o governante, potencial governante, vai fazer. Então, o que a oposição está explorando, a oposição à Marina está explorando de maneira muito desleal, na verdade, é aquilo que o povo quer. Por exemplo, o que é que se critica a Marina Silva? Que ela não tem grupo para administrar. O que é que nós sempre criticamos? A política da panelinha. Porque sempre o partido vai e tem os seus agregados e loteia o ministério. Então, isso que é uma coisa positiva, no meu entendimento, da Marina Silva, que ela já disse que vai governar com os melhores, está sendo colocado como negativo. Então, essa coisa de não é porque muda de plano de governo Mas toda será hora. que o eleitor quer só, às vezes, um Ctrl-C, Ctrl-V, como ela fez com muitas linhas de programa do Fernando Henrique, eu colocar logo de forma tão apressada... A antiga também do PT, já são 12 anos de PT. Colocar como copiar propostas anteriores, eu acho que a gente está enveredando mais ou menos no mesmo caminho que está sendo colocado. Deixa eu te Porque, fazer na uma verdade, pergunta. não é o candidato em si que vai fazer o Deixa eu te programa. fazer uma pergunta para São complementar as essa história de pessoas que fazem base de apoio no Congresso, que é o que você está falando aí. PT, pelo que eu já conversei aqui com o Leuenberg, e uma avaliação do Congresso em Foco, deve aumentar a participação do PT no Congresso Nacional. Como é o PT de volta à oposição? Como seria, né? Como seria, com maior bancada e magoado pela perda, pensando em voltar? Ele vai aderir, para mim. Você acha que vai? Eu acho que vai fazer a mesma política que fez no governo Fernando Henrique, no governo Itamar. É governo ser um pouco pior, viu, Alexandre? Por ser contra, até porque vai tentar gerar um caldo de cultura contrária ao governo. Para que em 2018 diga que nada prestou. Que não Mas concordou, você que não não acha foi que conivente com isso o aí. poder, a caneta, né? No caso, se a Marina foi eleita, a caneta a caneta do presidente não pesa não na escolha de cargos? Olha, eu acho que Sempre pesou. a minha visão, Freitas, disso aí é que há dois tipos de parlamentares, né? Aquele que quer crescer porque quer crescer fazendo as coisas no seu município, no seu estado, e esse vai aderir até de maneira muito escusa, muitas vezes isso acontece dentro do Congresso Nacional, e aquele outro da política do quanto pior, melhor. Nesse caso, a história nos mostra que existe uma grande chance dessa bancada se colocar de uma maneira contra o governo para mostrar que não devia ter ganho a eleição. É uma questão puramente política, não é uma questão administrativa, não é uma questão gerencial do país. Mas, enfim, é o que eu tenho acompanhado muito de perto no Congresso Nacional. Deixa eu Pode estar equivocado. Porque o Beto Albuquerque já falou que ninguém governa sem o PMDB. Exatamente, ele já deu ali. Então, já acho que o que a sinalizou, né? Marina pode fazer é excluir elementos como o Renan Calheiros, o Sarney, mas procurar uma política de tem força aproximação para isso? do PMDB. Tem força para escolher? Olha, eles podem ser cardeais, mas o grosso do PMDB pode haver uma reviravolta com a máquina. Números do Ibope que saíram hoje à tarde. Dilma Rousseff sai de 36%, vai para 38%. Oscila positivamente porque é margem de erro de 2 pontos, então só oscilou, né? Agora, a surpresa, Marina Silva cai, ela estava 33 no começo, caiu para 31, 30 e agora 29. Também é uma oscilação, mas aumenta muito a distância dos dois. E Aécio Neves permanece em 19, pesquisa Ibope de hoje à Mas tarde. acho que a pancadaria que a Marina vem recebendo, né? Porque no começo, você lembra daquela propaganda do PT, era aquela coisa do medo, né? Aquele filme do medo, um filme de terror praticamente. Isso era para o Aécio. Como a Marina chegou, vão dizendo que ela é o retrocesso, que ela não vai usar os planos de governo. Eu acho que ela consegue manter-se bem em face dos ataques do Aécio e do PT. Segundo turno, ponto pacífico, vai haver. Tranquilo. Nacional, tranquilo. Não há possibilidade de não haver. Não, tranquilo.
Matematicamente, não. Matematicamente não. E no segundo turno, segundo essa pesquisa, elas empatam em 41%. Outra campanha, né? Mesmo tempo de TV, todo mundo igual, as adesões. Agora você imagina aí, ela que tinha 2 minutos vai a 10, né? Vai ser 10 e 10. Turno, É uma grande diferença. Né? Segundo turno é uma outra Frente à eleição, arrumação, né? completamente diferente. Inclusive, depende muito de onde vai haver segundo turno nos estados. Veja só, o candidato a presidente que tiver suas principais bases resolvida a eleição no primeiro turno, esse fica muito enfraquecido. Vamos supor que é uma coisa provável que aconteça, ou é muito possível que aconteça, que o Eunício ganhe a eleição no Ceará. Você não vai ter mais deputados disputando eleição, senador, governador, você vai ter uma eleição solteira de presidente. Então, toda a máquina que hoje é mobilizada em favor da candidatura presidencial, da reeleição de Dilma Rousseff, não vai mais existir, como hoje existe, porque tem muitos interesses em jogo. O inverso também funciona. Se houver segundo turno, não vai ter eleições de deputados, estar todo mundo focado nas eleições majoritárias. E seriam 2 candidatos, se for haver segundo turno, Eunício e Camilo, os 2 puxando votos para Dilma. Mas tem que Então, lembrar o fator Tasso Gereissati. Pois é. Né? O PSDB exatamente. tenderá, ao meu ver, a vir para a Marina. Senhores, peço licença, temos que fazer mais um breve intervalo. Você pode e deve participar. 3486-1721 ou Twitter, Hamilton Nog. Até já. Olá, estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Verdade, hoje discutindo eleições 2014, fazendo leituras de pesquisa, de cenário e de mais muita coisa que permeia aqui o universo do 5 de outubro. Você participa por meio do telefone 3486-1721 ou pelo Twitter Hamilton Nog. Participe ao vivo nesta terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você vai estar conferindo as nossas reprises. Além de você que participa de casa, conosco aqui no estúdio hoje estão Leurenberg Lima, o Leurenberg é consultor político, conosco também Alexandre Damasceno, que é especialista em gestão pública e doutor em economia, Expedito Pessoa conosco, especialista em pesquisas eleitorais, e Freitas Júnior, nosso colega, advogado, apresentador do programa da Hora. Abrindo o bloco agora com a nossa primeira ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Alô, seu nome, por favor? É o Hélio. Hélio, prazer falar com você, Hélio. Você tem pergunta ou comentário para a gente? Eu queria fazer um comentário rápido. Fique à vontade. Com a saída aí do governador pedindo essa licença aí para apoiar o Camilo Santana, certo, vai ser favorável para o Eunício, né? Com certeza. Porque como ele está tão sujo aqui no Ceará com essas denúncias contra ele, e ele certo, ficando ao lado do Camilo Santana, ainda fica melhor ainda para o Eunício ganhar essas eleições agora em 2014, tá vendo? Ok, Hélio, eu agradeço demais a sua participação, sua ligação. Ligue sempre que puder e quiser. Os senhores concordam com isso? É tamanho assim a taxa de rejeição? Isso já foi comentado aqui e resta saber o que os números das próximas pesquisas vão mostrar. Né? Assim, essa rejeição ao governo, aquilo que a gente colocou, eles se colocaram tão à frente do candidato oficial que o candidato não aparece e as mazelas ou os pontos bons ou ruins de quem está à frente do candidato vão aparecer mais do que as próprias virtudes do candidato. O André Luiz Ferraz, que odeia comunista, não está vendo nenhum comunista hoje, porque ele está bem tranquilo aqui no Twitter, diz que cearense que ama seu chão não perdoa quem não olha para o interior, ainda mais quando o sertanejo enfrenta uma grande estiagem. Essa crítica é para quem? Com certeza para o governador, né? Por quê? A falta de ações que ele está dizendo. Está tão abandonado assim? E que muita gente tem reclamado, como já foi colocado aqui até no começo do bloco, né, Alexandre? Já até ele tirar a licença, né, no lugar. Eu acho que o governador, a agenda mais positiva para o candidato dele era mostrar trabalho, né, a questão dos poços profundos, infelizmente aquela cultura do carro-pipa, era ele cuidar das pessoas. Se ele passasse a cuidar das pessoas, o voto vem por consequência. Agora, você sair do gabinete para ir para, como diz, para a esquina, pegar a bandeirinha, colar adesivo, isso aí, a população tendo outros, como você falou que teve no interior recentemente, a questão dos hospitais, a segurança e a falta d'água, a população aí não gosta e paga o preço depois. Eu, particularmente, tenho um mantra aqui, o Alexandre deve ter ouvido inúmeras vezes, que é a questão do voto no parlamento, né? Que a gente sempre, muita gente deixa por último e acha que não é importante. Eu sempre, inúmeras vezes, vou repetir ainda, né? Muitas vezes. Pronto, pode repetir o dado aí, por favor? 68%, segundo a pesquisa do Datafolha de domingo, não escolheram um candidato para deputado estadual ou federal. Gente, isso é muito sério. Isso é reflexo, Hamilton, você falou da questão do governador ter abandonado as políticas no interior, e isso, na minha visão, é fato.
mas houve também um abandono dos deputados estaduais. Você viu durante todo esse período uma estiagem enorme, massacrando o interior do Ceará. Pouquíssimas vozes na Assembleia se colocaram para sugerir alguma medida, para reclamar alguma medida, porque a grande maioria, como está ali atraída, né, pela força gravitacional do governo estadual, Não vai criticar. não ousou falar contra a ação do governo ou a falta de ação do governo em relação à política contra os efeitos da seca. Só complementando aqui a informação dos deputados federais, mas eu Uhum. ainda acho, há 15 dias do pleito eleitoral, realmente 44%, segundo a pesquisa do Datafolha, ainda não tem candidato para governador. 44 não tem candidato a governador Na espontânea. Está né? espontâneo. na espontânha. Não é? Eu questiono o eleitor apenas se ele tem governador. Eu não Aliás, estimulo. Aliás, é uma tanto que última, quando uma eu última estimulo, provocação. Como é que está a espontânea? o Eunício tem 25, quando ele é estimulado, ele vai para 41, certo? Oscila aí 16 pontos. E o Camilo Santana tem 19%, quando é estimulado vai para 34, oscila 15%, tá? Mas eu chamo a atenção para que esses indicadores ainda na espontânea são bastante elevados, que os deputados federais sofrem consequência, Milton, porque realmente eu estou achando essa eleição, olhando para o olhar de Fortaleza, que quando você via para presidente e governador, você via mais bandeiras nos prédios, achando um pouco Mas ainda a população não está empática. participando Não tanto tá. do pleito. Nem mesmo a Exato. população. Para Nem a mesmo. altura do campeonato, há 15 dias de um processo eleitoral, geralmente estava mais efervescente. Não sei, olhando inclusive para os dados dos jovens, os jovens são os que menos querem participar. No interior está Ainda assim também, tem- Alexandre? Tá certo? Interior, sequer os muros estão pintados. E eu costumo ver alguns termômetros que, assim, a pesquisa é muito relevante, ela tem seu valor científico, não tenho dúvida, mas eu acho que alguns sinais que a gente vê na rua, ou que a gente vê na sociedade, mostram o que pode acontecer, né? Eu estive esses dias em alguns órgãos públicos por questão de ter que protocolizar alguns documentos aqui estaduais. E uma coisa que não acontecia, está acontecendo, é que pouquíssimos carros no estacionamento estão adesivados com qualquer candidatura, né? Eu fui a uma Carros secretaria... pessoais, Carros dos particulares. funcionários. Eu fui Certo. na Secretaria da Fazenda para citar um exemplo. Eu vi 3 carros, talvez, eu devo ter passado por uns 80 carros no trajeto que eu fiz de onde eu parei meu carro até a entrada da Secretaria. Eu vi uns 3 carros com adesivos das campanhas governistas, né? O senador, o governador. Mas isso Então, não está nem- uma descrença do eleitor para veja com o bem, público? eu- Freitas, Nem para isso- agradar o chefe? É isso que é o sintoma que eu estou vendo, né? Então, em outros tempos, nem que fosse para não sofrer uma pressão interna, as pessoas teriam colocado seus adesivos. Quer dizer, que hoje as pessoas ou estão com vergonha de apoiar determinados candidatos, ou as pessoas não estão dispostas a pagar o preço de Qualquer colocar uma preço. coisa contra a sua E ideologia. olhando uma tendência, a gente observou pelos dados do TRE que existem menos jovens de 16 a 18 anos, teve uma faixa menor de participação. Por conseguinte, se eu pegar o dado aqui de deputado para deputado, 75% da faixa de juventude, que a gente chama de 16 e 25 anos, 75% não tem candidato. Então você vê um Senhores, reflexo. nós temos ainda mais 3 ou 4 debates, salvo engano, 3 debates até o dia 5. É isso, Lindenberg? É 3? isso aí, domingo, né? Domingo agora Se eu não me engano, terça e quinta-feira o último, né? e quinta-feira o Três, último. é. O que vocês acham que tem mudança de cenário? Como é que estão os debates? Estão esclarecedores? Estão mornos? Como é que... Acho que os debates, até os que eu vi, deixam muito a desejar. Eu acho tão Na repetido verdade, um né? do Os outro. debates né? deixam muito a Formatos, né? desejar o que falta, na verdade, são propostas concretas. Mas nessa reta final, eu acredito que os ataques pessoais irão aumentar, lamentavelmente. Senhores, temos mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite, Seu nome, por favor? Chico do Jeová, da cidade de Sena do Pompeu. Chico, prazer falar com você, Chico, aí de Senador Pompeu. Você tem pergunta ou comentário para a gente? Eu queria fazer uma pergunta, queria que todos os participantes dessem sua opinião. Pois não, fique à A seguinte, vontade. No segundo turno, o Certo. desmonte da estrutura partidária, o Certo. que vai pesar numa decisão para a vitória do candidato majoritário? É a televisão e o rádio, ou é as lideranças políticas, tanto do interior como da capital, poderá somar para um resultado positivo para qualquer um dos dois candidatos? Chico, muito obrigado pela sua ligação, pela sua participação. Fique à vontade para participar sempre que puder e quiser. Grande abraço. Eu acho, Senhores. eu acho que tanto a televisão conta muito, televisão e o rádio, e também a participação daqueles cabos eleitorais. Mas como foi falado aqui anteriormente, se você perdeu a eleição, você já vai com aquele montão de dívidas.
Se você ganhou também, você tem que arrumar a sua casa, porque você tirou tempo para a sua família, para os amigos. Tem a questão também do endividamento. Acho que você vai procurar reorganizar a sua casa do que pegar os seus esforços para um candidato. Acho que vai ficar muito mais solto isso na TV e rádio. Alexandre, concorda? Acho que da mesma forma você vai ter, nos estados onde não houver segundo turno para a eleição estadual, você vai ter a preponderância ampla do horário eleitoral gratuito e dos debates. Nos estados onde houver segundo turno, talvez isso fique dividido, talvez meio a meio, né? Metade do movimento político local, que já fica enfraquecido pela inexistência de candidatos a cargos majoritários concorrendo e também do cargo proporcionais, concorrendo, e também o senador que não vai mais estar disputando. Expedito? Um cliente me fez uma observação interessante. Ele disse que a TV é importante na região Fortaleza metropolitana, mas no interior tem muitas parabólicas que pegam canais de São Paulo, por exemplo. Então, fica muito limitado não adiantaria poder dar informação. Entendi. E o que a gente observa nos nossos turno estudos... seria, entraria. No segundo turno seria. Entra. Porque a pergunta dele foi esse, foi né? nível nacional. A nível nacional. Foi nível nacional a pergunta do amigo do senador Pompeu. Perfeito. Ah, tá, perdão. Eu entendi. Bom, eu Local. queria insistir ainda nessa questão do debate, porque temos faltou 3 eu, debates. Faltou eu dar responder isso daí. Desculpe, Lorenberg, diga lá. Respondendo rapidamente ao amigo que ligou, os dois fatores são preponderantes e complementares, a gente tem que lembrar. Vocês sabem qual está na audiência do horário eleitoral? Ótima. 32% apenas. Apenas, normalmente era quanto? Nas eleições passadas, os números do Ibope dava 44%, 45%. Mas a internet vem crescendo nesse Mas processo. na internet é o contrário da televisão. Você seleciona o que quer na internet. Na televisão, não. Tudo bem, você pode zapear, mas você está assistindo lá um programa que de repente é uma inserção de um Eu candidato. ainda acho alto, 30 e poucos por cento. Eu também, confesso que acho Eu alto. vejo uma diferença que a maioria dos institutos, quando mostra essas pesquisas, essas análises, às vezes não contempla, posso estar errado. É a questão da grande diferença entre a eleição municipal e a eleição geral. Perfeito. O que acontece, inclusive nessa questão do jovem? Por que hoje a gente tem uma faixa de eleitores tão baixa entre 16 e 18 anos? Porque, localmente, no município, o candidato a vereador deixou de ter interesse de motivar aquele jovem para ir se E a cadastrar como eleitor. visibilidade da campanha aqui entre Roberto Cláudio e Elmano é totalmente pífia em relação aos dois candidatos. Então, você vê ali o vereador que está no contato, no corpo a corpo com a pessoa, ele tanto tem interesse que o filho do fulano, do Beltrano, vá lá e se cadastre, porque existe uma tendência de ele seguir a orientação política dos pais. O corpo a corpo é maior. O corpo a corpo, assim como também na campanha da televisão. Alexandre. Porque você conhece um candidato a vereador, você quer ver o seu... Eu só faço uma ressalva. Só um minuto, é só porque tem uma pergunta aqui para o Alexandre, do Gedson Brito. Vocês acham que as coligações entre partidos estão matando as ideologias individuais dos partidos, dos próprios? Eu acho que o problema não é só a coligação, né? Porque a coligação vem como consequência do posicionamento dos políticos. Se os políticos não querem ideologia colocada acima de qualquer coisa, eles vão coligar de qualquer maneira e vão mudar suas plataformas. Então, acho que a coligação é a consequência da falta de identidade e de responsabilidade dos políticos com a necessidade da população. Expedito, perdão. Só voltando aqui ao tema, nas minhas observações e estudos nos municípios, que os cabos eleitorais, prefeitos, têm muito mais força e arco de influência para as candidaturas proporcionais de deputado estadual e federal do que propriamente nas questões das majoritárias. Tá. E a questão dos jovens, o que a gente observa nessas camadas também estudadas, é que eles são muito menos influenciáveis por esses pedidos, são muito mais independentes. Eu queria que a gente explorasse um pouco mais essa questão dos debates, porque são muito importantíssimos, é o confronto direto e ainda temos alguns. Eu queria formato amarrado, há alguma coisa a ser inventada, melhorada nesse formato, que as TVs pudessem fazer para auxiliar quem está escolhendo seu candidato? Sem dúvida. A TV O Povo recentemente eu acho que foi o melhor, formato, foi o melhor né? que teve até agora. Foi o formato da TV O Povo, foi bem interessante, né? Umas pequenas alterações que tornou o formato mais interessante, pena que talvez não tenha sido tão assistido. Eu vejo um desinteresse pelo debate. Você acha? Eu vejo um desinteresse pelo debate, porque é muito do mesmo. Mas não será exatamente Mas é isso que por a conta gente do está formato? discutindo. Muito do mesmo. Freitas. Teria que ter uma mudança, mas eu vejo um desinteresse totalmente Ninguém pelo debate. sabe o que é que vai vir agora desses 3 Até as debates que estão perguntas faltando, de candidato para candidato, você São pode as observar mesmas, que são as assessoria- mesmas. Você pela faixa dos Assistimos nós que nos indecisos, interessam, isso. mas O ainda ainda é é elevado, mas o interessa. eleitor ele vai estar mais atento até a reta final, porque ele vai ter que tomar uma decisão de votar em alguém Então, a cada dia ou diminui não. o tempo dele, né? Né? A cada dia diminui o perfeito. tempo dele. Mas ele vai buscar informações.
informações. Eu tem acho que ele vai buscar o debate, Bispo, a internet é muito Tem uma lei do marketing político, fala a lei da procrastinação. Então, tudo que a gente não gosta, a gente vai procrastinando, deixando para depois, né? Quem é que faz o imposto de renda no começo? Só faz no último dia. Então, é mais ou menos o voto. A minha turma vai deixando para depois, e eu acho que o último debate, o da quinta-feira da semana que vem, pode, devido ao nível de acirramento das campanhas, a diferença pouca, pode fazer uma diferença. Que vai ser uma TV maior, mais conhecida, E mais aí quem está assistida. perdendo por pouco tem que partir para o ataque. Sem dúvida. É isso aí. Pra Vai ter esse- que sair da defesa, no mínimo. Para esse primeiro turno, eu não acredito na mudança na estratégia Não? das redes de televisão. Eu acredito mais na mudança de posicionamento dos candidatos. Né? É isso. Porque você vai ter que Então, dar seriam mais participação aos acirrados? menores. Acho que as perguntas entre candidatos vão ser mais agressivas, as respostas vão ser mais incisivas. Mas o modelo não tem muito como mudar, porque você tem ali 5, 6 candidatos, dependendo do estado, que tem que ser contemplados E e, não podem ficar no ostracismo naquele debate. E Isso a é cobrança prejudicial. por algo mais acirrado tem sido grande, né? E no segundo turno isso certamente vai acontecer. Se a gente lembrar os debates, né, de alguns anos ou décadas atrás, com Brizola, com Lula, com Collor, você vê que havia uma empatia muito maior dos candidatos com o eleitorado. Hoje a gente não vê esses candidatos com essa empatia. E também havia uma possibilidade de um debate, de um confronto mais franco. Mas isso não tem muito a ver também com a área aí do expedito, da pesquisa? Saber antes o que a pessoa precisa ouvir ou gostaria de ouvir, e aí só explora isso? Também não é questão de estratégia, essa repetição? Quando eu me referia, Milton, à questão de desvirtuar o debate eleitoral, por exemplo, hoje o que é que você vê mais perguntar aos candidatos a presidente? Se é a favor do casamento homoafetivo e se é contra ou a favor do aborto. São E questões religião está importantes. entrando agora também. São Liberação da questões maconha. importantes, são, mas o Brasil tem problemas muito graves, mais é, graves mais para ser complexos, tratados do que isso. Porque isso, querendo ou não, já está coberto pela legislação de uma maneira ou de outra. Então já tem lei sobre essas questões de discriminação, a questão do aborto já está regulamentada. Então, como os candidatos não colocam os pontos-chave em discussão, o debate vai desvirtuado e fica essa lenga-lenga. É a favor, não sei o quê, a vida desde o do início. beijo gay e tal. Coisas que são importantes, que estão na ordem do dia da sociedade, mas que não é irrelevantes em no relação à contexto necessidade. da gravidade, da gravidade A da ordem de situação prioridade, tudo é prioridade. Né? E a gente vai dentro de uma questão Prioridade, mas nacional não é a pauta principal. ou do Ceará. Né? Mas Eu acho talvez um pacto de mediocridade entre eles. A turma sabe disso, tem pesquisa falando disso, mas eles continuam insistindo nas mesmas teclas. E tem um grande porém, Né? que eu vejo em todos os programas. Eu gostaria de ver mais o como fazer as coisas. Quer dizer que vai melhorar isso ou aquilo? Eu gostaria de ver como. De que forma? Um pouco Marina, né? Marina disse que vai mais no diz como. Marina Pois é muito isso. entendeu? Eu acho que aí é parte realmente para a gestão. Eu acho que a gente precisa de menos políticos e mais gestores. Os nossos graves problemas nacionais Agora, e locais. quando se pergunta quais os remédios amargos, ninguém quer adiantar, Ninguém quer né? dizer. Né? E são necessários. Vão E ser são necessários. E às vezes até o eleitor sabe quais são os remédios amargos, só que não quer adiantar porque vai perder voto. Hoje mesmo nós já temos sinalizado aí um grande aumento na Na gasolina. tarifa de energia elétrica e nos combustíveis fósseis todos. Quem Vamos ter ganhar essa vai. coragem. Vai ter que ser feito. Quem ganhar arca com esse Vai ter prejuízo. que Não tem fazer, jeito. sob pena de terminar de quebrar a O Petrobras. único que sinalizou um pouco isso foi o Aécio, né? Em relação ao aumento do imposto. De uma Aécio, maneira chegou. ainda muito subliminar, né? Sem entrar com no muito detalhe. cuidado. É que Vai o tempo é rever. delicado, né, Alexandre? Mas Senhores, sabe pela tangente. Infelizmente, nós estamos chegando ao final. Queria garantir 20 segundos para cada um para as considerações finais, começando ali pelo meu amigo Leonberg Lima, que é o aniversariante do dia. Parabéns, Obrigado. Dudu. Obrigado pela lembrança, Hamilton. Obrigado à TV União pelo convite. E sempre que precisar, estamos à disposição. Eu digo para o eleitor, voto não tem preço, tem consequência. Lembre-se sempre disso. Alexandre, por favor. Eu acredito, Hamilton, que é fundamental esse papel que a TV União vem cumprindo ao longo do tempo e que o cidadão que está em casa precisa ver sem óculos escuros a realidade. Ele tem que analisar o que está sendo proposto. São governos que estão colocados, que já têm sua prática mostrada, comprovada, e que os candidatos que são defendidos por esses governos não vão fazer nada tão diferente do que vem sendo feito, porque são parte da máquina. Então é importante não cair nas armadilhas e perceber realmente o que vai ser melhor, ou pelo menos o que vai ser menos ruim para o desdobramento da situação política do nosso estado do Ceará e do Brasil como um todo. Expedito. Agradecer você, Hamilton, a TV União, por diferenciar e enriquecer esse debate, colocando o tema das pesquisas na questão mais aprofundada, tá? E realmente, sempre lembrando, pesquisa é sempre um momento, ela não vai dizer, retratar hoje o que será o processo eleitoral, tudo depende dos desdobramentos da campanha. E estarei aqui sempre
que for convidado para acrescentar. Será um Eu prazer. queria agradecer Freitas. os colegas de bancada, né, porque foi muito salutar o debate. E você, telespectador, está faltando 12 dias para a eleição. Se interesse, procure saber a história do seu candidato e as suas propostas. Você tem que pensar nos seus filhos e no seu futuro. Como foi dito aqui, Leurenberg falou no começo, voto não tem preço, voto tem consequência. Obrigado, boa noite, Hamilton. E o da hora é 12... Da hora de segunda a sexta, 12h30 e reprise 18h30, logo após o jornal União Brasil. Todos os dias. Todos os Leurenberg, dias. rapidinho, dá para em 10 segundos dizer aqui para o Kleber o que pesa mais, horário eleitoral na TV ou redes sociais? Horário eleitoral na TV, Pesa mais? com certeza. Muito obrigado, senhores. Grande prazer recebê-los. Fico feliz aqui com a presença de todos vocês. Agradeço também a você que participou, ao Chico e às outras pessoas aqui, o Kleber, também ao Jedson. Grande abraço. Terça-feira que vem, o último programa antes da eleição. Fique atento. Até lá. Tchau.